Bom, gente, vamos aqui ver uma, uma breve revisão e explicação sobre a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela também é chamada de equação quadrática, né? Ela é bem fácil de ser identificada, né? Porque você já tem bastante experiência com a equação do primeiro grau, né? E agora a gente vai avançar um pouco nas equações de segundo grau. Vamos aqui ver alguns detalhes. A equação de segundo grau, ela é uma equação que tem duas incógnitas, x, né, duas variáveis, duas letrinhas, como a gente costuma verificar, né? As duas são x, sendo que uma delas você vai verificar que ela tem um grau 2, ela tem um expoente 2, ou seja, você vai ter duas variáveis, dois números desconhecidos, sendo que um deles vai estar com expoente 2, né? Ou seja, vai estar ao quadrado, daí vem a expressão quadrática, né? É, que caracterizam a equação do segundo grau. Elas têm formato específico também, tá? Vamos verificar aqui esse formato, né? A gente conhece esse formato como sendo ax quadrado, né? Mais ou menos bx, né? Mais ou menos c, né? Essa sinalização aqui ela pode ser negativa em alguns momentos, e isso é igualado a zero, tá? Um detalhe importante, né, e aí o pessoal que vai fazer Enem, fazer concurso tem que ficar ligado a essas características da equação, mas que são bem simples, né? Que essas letras, né, esses números aqui, ó, que nós vamos chamar a partir de agora de coeficientes, que nada mais são os números que estão vinculados ou ligados ou sendo multiplicados às incógnitas, tá? Eles são números, tá aqui, ó, o A, o B e o C, eles pertencem aos números reais, ao conjunto dos números reais. Sendo que o A, que é o primeiro coeficiente, que está diretamente ligado à incógnita quadrada, ela tem que ser diferente de zero, tá? Se por um acaso ela for igual a zero, essa equação deixa de ser quadrática, deixa de ser de segundo grau e vira uma simples equação de primeiro grau, tá? Então tem que ficar atento a isso. Como a gente já está falando, né, o coeficiente A, que está ligado ao termo quadrado, tá, ele é o coeficiente principal, né? Em algum momento no estudo de funções, a gente pode até ver isso num vídeo próximo, você vai verificar que esse termo aqui, esse coeficiente, ele determina algumas características gráficas da equação, tá? O coeficiente B é o coeficiente secundário, ele está ligado àquele x que não tem, que na verdade ele tem um grau, só que ele não é maior do que 1, né? Você sabe que aqui tem um número 1 aqui, tá? Então é o coeficiente secundário, tá? O termo C é o termo que não tem letra, né? Que nós vamos chamar de termo independente. E aí vale lembrar, de novo, pessoal do Enem, pessoal do concurso, esse termo independente ele é muito importante na constituição gráfica da função, da equação. Tem que ficar atento a isso no futuro próximo, tá? O nosso próximo passo é verificar aqui um exemplo, né? Estou determinando aí uma equação onde eu tenho duas vezes x quadrado mais 5 vezes o x mais 3 e tudo isso é igual a zero, tá? E aqui a gente já identifica os coeficientes. Coeficiente A, deixa eu apontar aqui para vocês bonitinho. Coeficiente A, isso aqui vai ser importante para a resolução. O coeficiente B, tá? Importante para a resolução. E o coeficiente C, tá? Em algum momento também a gente pode encontrar, né, a ausência desse cara aqui, isso é possível. O C, o coeficiente C, ele pode ser igual a zero. Esse cara também ele pode não existir na função, ou seja, o B ele pode ser igual a zero, tá? A única restrição é que o A não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero, inclusive podendo ser negativo, já que os números reais eles compreendem tanto os números positivos da reta como os números negativos da reta real, tá? Ele só não pode ser zero especificamente. Isso tem que ficar bem claro para vocês, né? Principalmente o pessoal que vai se aprofundar e fazer algum tipo de estudo agora, né? Para os concursos, Enem, e ficar atento, tá? Próximo passo aqui. Deixa eu apagar tudo aqui para não ficar nada borrado na tela. Todo mundo já entendeu tudo direitinho. Vamos passar para cá. Uma das grandes
desafios é como resolver uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. A gente fala desafio porque tem que haver a memorização de uma fórmula, né? Essa fórmula, a dica que eu posso dar para vocês é fazer ela várias vezes. Não tem o que fazer, tá? Memoriza praticando, faz várias equações, resolve, né? Escreve as fórmulas várias vezes, né? Tem que partir disso. Essa fórmula ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. Bhaskara é um personagem muito importante da matemática, tá? Ele é um indiano que há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, desvendou uma forma de resolver uma equação de segundo grau, né? E ele foi muito esperto porque ele usa simplesmente os coeficientes, o A, o B e o C, tá? É tanto que isso faz mais de 3.000 anos e a gente está usando essa fórmula até hoje porque esse cara foi muito esperto em usar esses coeficientes, tá? Essa aqui é a fórmula completa, é assim que a gente encontra ela na literatura matemática, né? Vou ler ela aqui para vocês. Ele está dizendo que o x, que são aqueles que está dentro da equação, tá? Ele é igual ao coeficiente b negativo, ou seja, o oposto do coeficiente b, mais ou menos, isso aqui vai dar uma variação também, a raiz quadrada desse mesmo coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o c. Tá aqui, ó, 4 vezes ac. E tudo isso vai ser dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então você percebe, né, tirando a questão da memorização, que ele simplesmente usou os coeficientes, o a, o b e o c. Tá? Então você memoriza essa forma. Por uma questão didática, né, em todo esse decorrer de história que foi passando, foi desenvolvido uma maneira mais didática, uma maneira mais interessante de memorizar essa fórmula. E uma das maneiras foi dividir a fórmula, fazer ela ficar quebrada e mais fácil da gente assimilar. Tá? Vou mostrar para vocês como fica mais simples agora para a gente fazer. Ó. Fica melhor a gente pensar assim, que primeiro você vai calcular o delta. Você calcula um delta. Atenção pessoal do Enem concurso, esse delta em alguns momentos ele pode ser chamado de discriminante, depois a gente vai falar mais disso, tá? Então primeiro o que você faz? Achou a equação de segundo grau, identifica os coeficientes, calcula o delta. Olha como é legal. Você vai pegar o coeficiente b, simplesmente levar ao quadrado e vai subtrair de 4 vezes o coeficiente a multiplicado pelo c. Né? Muita gente memoriza assim. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá? E aí fica bem simples de memorizar. O segundo passo, tendo esse delta, tendo esse discriminante já resolvido, calculado, encontrado, você vai para o segundo passo, que é aplicar esse discriminante, aplicar esse delta nessa fórmula. Né? Que nessa hora a gente começa a descobrir as raízes da equação, o x da equação. Né? Você vai pegar o coeficiente b oposto, ou seja, o menos o b, você vai subtrair e depois somar, essa ordem a gente vai ver depois qual é a melhor, né, pela raiz quadrada do delta que você já achou. Então só para repetir, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta. Né? Esse delta inclusive tem algumas características legais. Encontrou isso, você pega e divide tudo isso por 2 vezes o coeficiente a. Então só para ficar claro, você vai achar o delta primeiro. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Depois você vai localizar as raízes com a seguinte fórmula: menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai fazer exemplo de resolução aplicando essa fórmula. Tá? Fiquem atentos, né? E tentem memorizar fazendo bastante prática dessa forma. Tá? Até a próxima.